Fala, ouvinte! Bem-vindo à Torre de Marfim, o podcast onde trocamos a vista panorâmica por bons papos e ideias inovadoras. Aqui, ao invés de ficar isolado no topo da torre, a gente desce e conecta ciência, jogos e curiosidades para quem está antenado no futuro. Um episódio vindo diretamente do nosso querido IGCE, na nossa biblioteca e a partir do nosso Gexpo, que se você não participou este ano, quando estiver ouvindo esse episódio, saiba que ano que vem tem mais. E bom, eu sou o Leonardo. Eu sou a Nívia. E a gente está com dois ilustres convidados para bater um papo sobre tradução e localização. Nosso querido Ivar. E aí, pessoal, tudo bom? Leonardo, Nívia, obrigado pelo convite, tá? E o nosso querido William. Oi, pessoal, obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho. Bora lá. Aliás, cara, assim, antes de começar, agora que eu fiquei sabendo que o nome do evento é Gexpo, cara, eu achava que era G3 Expo, tá? Não é porque, né, é G3X o grupo, a gente chama de Gex. E o Gex, por Gex. Tá, aí é a lógica da coisa. Faz todo sentido, todo sentido. Fica muito mais divertido. Isso que eu me surpreendo, que ninguém ainda escreveu, tipo assim, G e depois 3X. Isso ainda não aconteceu, né? É verdade. Nunca duvide da capacidade humana. Não dá ideia. Bom, pessoal, para começar, né, eu acho que introduzam um pouco a trajetória de vocês, dois grandes nomes da tradução e localização, né, participações em diretorias das associações e afins, então... Bom, no princípio, tudo eram trevas. Assim, né? Eu vou deixar o William começar porque ele está na tradução há mais tempo do que eu. É uma questão de senioridade. Né? Eu sou avô, claro. Então... Nós somos contra o etarismo aqui. Sim, Exato. exato. Bom, eu tô na tradução há uns 20 anos, mais ou menos. Antes eu venho da eletrônica, depois eu fui fazer letras, fiz faculdade de letras lá na CETELEST, na USP. Traduzo principalmente a área de equipamentos eletrônicos, manuais técnicos. Fui diretor e presidente da Associação Brasileira de Tradutores. Tenho uma empresa que oferece palestras para tradutores, que é a Translators 101, onde o Ivar já participou várias vezes. E onde teremos em breve uma participação do Leonardo. Em breve. E moro aqui em Rio Claro há 6 anos, tempinho aí, já sou quase Rio Clarense. Ainda não tenho o meu Blue Card, mas pretendo ter em breve. Muito bom. Bom, meu nome é Ivar, né? E eu falo que esse é meu nome de batismo, tá? Não é em homenagem ao cara da série dos Vikings. Tá? Não, o que eu fiquei sabendo é que seu pai assistia a série Vikings, e aí você... Cara, o meu pai, que também é Ivar, né? Ele não assistia a série dos Vikings. Era o seu avô que assistia, na verdade. O meu avô tinha um amigo que tinha esse nome. Um grande amigo dele. E aí ele passou pro meu pai, né? É a área do Rio Grande do Sul de colonização italiana. Então, enfim, não sei, tá? Bom, eu tô na tradução oficialmente, assim, desde 2008, né, quando comecei a trabalhar, quando comecei a fazer meus primeiros trabalhos de tradução, e comecei na área de saúde. Mas a minha formação mesmo é no marketing. E o meu estudo de línguas veio da época que eu dava aulas de inglês, porque estava difícil encontrar, lá onde eu moro, em Ribeirão Preto, né, oportunidades na área de marketing e branding. Hoje em dia você até encontra com mais facilidade, mas comecinho do século ali, né? Porque, cara, eu me sinto tão velho quando eu falo que uma coisa aconteceu no comecinho do século. Sabe? É um pouco depois, eu formei em 2001, né? É um jovem. Então eu comecei a dar aulas de inglês e o que eu fazia... Eu estudava todo o conteúdo que eu ia dar, inclusive buscando em gramática, buscando em outros materiais, para chegar na sala e saber falar sobre aquele assunto com alguma autoridade, né? E aí, assim, por conta das aulas, acabei tendo os meus 2 princípios de burnout, por ordens médicas, tive que mudar de carreira, né? E foi uma ordem médica, foi um conselho excelente. E aí comecei a trabalhar com tradução. Então, comecei na parte de tradução técnica para a área de saúde, traduzindo, a gente fala verter, né? Vertendo textos do português para o inglês, da área de enfermagem, artigos científicos. Depois comecei a trabalhar com tradução literária, onde eu traduzi vários livros, assim, tanto ficção quanto não ficção. E, mais recentemente, passei a trabalhar também, né, abri o leque para incluir também a localização de jogos no meu portfólio, que eu tenho uma empresa hoje, uma sócia, nós trabalhamos principalmente com isso. E também cursos para tradutores, palestras, né, para tradutores, né, não são palestras motivacionais, né, o que, assim, parando para pensar um pouco hoje em dia, talvez, né, devesse investir nesse ramo, né, mas... Ganhando muito mais. Quem sabe? Né? Tá valendo a pena, hein? Não, cara, mas meus princípios não permitem.
Para quem está ouvindo, né, nosso ouvinte, como que vocês definiriam, né, o trabalho da localização, da tradução, para realmente inteirar eles no assunto, saber sobre o que vocês trabalham? Vai começar com a tradução? Vamos lá, vamos lá. Bom, a tradução, praticamente todos nós usamos o tempo todo nos documentos, nos livros, nos filmes, em tudo que a gente assiste e lê, né. Claro, tem o material original criado em português, mas muito do que nós, consumimos culturalmente vem de outros idiomas. Quem nunca assistiu Sessão da Tarde? Sessão da Tarde, Quem nunca? muitos dos filmes foram gravados em outro idioma, não só em inglês, mas a maioria deles em inglês, né. E aquilo passou por um tradutor, passou por um dublador, o manual do seu celular passou por um tradutor, o manual do seu carro, aquela história em quadrinhos da Marvel, tudo aquilo passou pela mão de um tradutor. A bula do seu remédio. A bula do remédio, tudo isso passou pela mão de um tradutor. Então, o tradutor ele é um agente que faz a ponte entre culturas, né. Você leva o que tem de uma cultura para outra, com vários detalhes sendo respeitados aí. Bastante interessante isso, acho que o Ivar vai falar um pouquinho mais com relação à localização, né. E aí você tem todo o material ali pronto na sua cultura para você poder expandir o seu conhecimento. A questão da localização, ela dá uma ênfase bem maior na questão da cultura local, ou seja, a localização tem sempre a ver com o local onde aquele material vai ser lido, assistido, jogado, consumido de maneira geral. Então eu preciso me atentar não só a traduzir uma coisa da língua de partida para a língua de chegada, mas eu preciso levar em consideração também a sensibilidade da cultura local. Tem coisas que são adequadas, tem coisas que não são adequadas e precisam ser adaptadas ou realmente adequadas, né? Tem que passar por um processo de adequação. O processo de localização mais simples é quando você troca as unidades. Se você tirou de quilômetro, passou para milha ou vice-versa, você está localizando. Tá? E existem textos em que você faz o processo de tradução e também de localização. Você passa disso, às vezes, de um parágrafo para outro de maneira bem natural, né? Mas, assim, se tem algumas coisas que são... um exemplo que a gente estava falando agora há pouco na palestra, né? Se você tem uma cultura onde as pessoas, na hora de um enterro, de uma cena de luto, se vestem de branco e não de preto, né? Então isso tem que ser considerado na hora de você localizar esse material. Porque, assim, nós estamos aqui no Brasil, se eu ver uma cena de um enterro e tá todo mundo de branco, né? No mínimo eu vou achar, cara, não é bem assim, né? O pessoal tava no Réveillon e aproveitou para ir pro enterro, é isso? Casamento. Né, tava num casamento. Não, casamento você não pode, né? Só a noiva pode estar de branco, né? Então, então, isso também é uma questão cultural, né? Tem locais, por exemplo, em que a noiva... Eu lembro que quando eu dava aula ainda, cara, tinha uma unidade que falava que alguns casamentos na Índia, a noiva está de vermelho. E é a vestimenta tradicional. Né? Tá de vermelho e tá com várias tatuagens de rena também, que as amigas dela fazem nas mãos, assim, né? Então, isso é uma característica que é bem legal de você levar em conta se você vai levar um material para essa região da Índia ou você vai trazer isso para o Brasil. Não quer dizer que numa novela indiana, por exemplo, eu vou ter que trocar a cena da noiva, né? Mas assim, é porque aquilo lá é um retrato cultural do que está acontecendo. Mas dependendo se eu estiver falando de casamentos, uma empresa indiana especializada em vestidos de casamento que venha vender coisas no Brasil... Eles não vão conseguir vender vestido vermelho, nem de rena para tatuagem nas mãos, assim, nos braços da noiva, né? Não na quantidade que gostariam, pessoal, realmente. Então, todas essas características têm que ser levadas em conta na hora de você levar um produto de um lugar, de um local para outro. Muito bacana, pessoal. E uma coisa que a gente tem a curiosidade, né? O que vocês costumam trabalhar com tradução e localização, né? Eu sei que, por exemplo, o Ivar é mais parte de jogo, o William é mais parte de relatórios técnicos, mas existem peculiaridades de cada material quando vai localizar, né? Então, pro jogo tem que ficar muito atento para isso. Um relatório técnico para aquilo, um livro isso, mas um livro técnico, né? Um livro científico, por exemplo, para outra coisa. Tem alguma coisa mais prática? Como é que é a vida, né, nesse sentido?
tem muita coisa, muito detalhe, né, que a gente precisa prestar atenção nas duas áreas. Aliás, em toda a área de tradução, você sempre tem muitos detalhes para prestar atenção. Tem essa questão que o Ivar falou de milhas e quilômetros. Né? Você pega muito material que vem dos Estados Unidos para cá e tá lá no sistema imperial, né? E você vai passar isso para métrico. E isso costuma dar algumas dores de cabeça. Imagina, por exemplo, um equipamento que vem para o Brasil e que não pensaram na hora de fazer esse equipamento que ele iria para um lugar que não fosse o sistema imperial. Ninguém sabe ler, né? Vai ficar complicado, né? Vai ficar complicado. Então, além de você fazer a parte da tradução do manual, você tem que informar para o cliente, olha, a interface também precisa ser localizada. Então não é só em jogos, como o Ivar disse aí no marketing também, né, que você tem, mas também em equipamentos. Então você tem lá um equipamento, uma coisa que raramente você vai ver localizada, por exemplo, aqui no nosso microfone, tá aqui on, off. Isso aí é universal, todo mundo vai saber. Mas tem coisas que você vai olhar ali e, cara, isso em inglês, o que será isso em português? Como disse o Ivar durante a palestra, o inglês é a língua franca, ok, mas isso não quer dizer que todo mundo saiba inglês. Com certeza. E quem sabe inglês nem sempre sabe o suficiente para entender o que aquele equipamento está dizendo, principalmente se for um equipamento numa área de tecnologia recente, porque geram termos, a tecnologia gera novos termos. Isso é importante, a gente estar sempre atento ali, quando chega um equipamento novo que você vai traduzir o manual, vai traduzir a interface dele, você precisa ter alguns conhecimentos, né, para deixar aquilo fácil para o seu cliente aqui no Brasil entender. Acho que em jogos tem coisas mais sutis, mais difíceis até, eu acho. Teve uma questão, né, Ivar, que a gente estava fazendo, você estava fazendo uma ação de... Como é que Eu ia era? falar desse caso, eu tô com esse caso na cabeça aqui. Vamos lá, vai lá. Teve um cliente chinês, inclusive, ele entrou em contato comigo e com a minha sócia para que a gente localizasse o site dele. E o que ele vendia eram umas power stations, cara. Imagina assim, é tipo um power bank, só que parrudo, sabe? E você coloca painel solar, você leva pra acampar com uma geladeira no seu carro e aquilo lá alimenta ela, assim. E você fica na barraca com ar-condicionado, geladeira, né? Dependendo de quantos geradores essas power stations você tiver. Como o William é especializado no equipamento, pedi algumas tomei umas broncas dele, inclusive, né? Falando, não é amperagem, é corrente. Tá? Clássico. Pro leigo, tudo bem. Mas se aquilo vai pra mão de um engenheiro, o engenheiro vai olhar, tá estranho isso aqui. Pois é, cara. E você tem as especificações técnicas, né, de cada produto, né? E uma coisa bem interessante da localização nesse site foi a parte de termos e condições. Porque eles mandaram assim, a gente olhava para aquilo, como é que funcionava frete, como é que funcionava reembolso, e a gente olhava, eu e a Luciana, porque eu falei, cara, isso aqui tá tudo errado, né? Não está de acordo com a legislação brasileira. Eles não tinham, por exemplo, eles não previam a questão do arrependimento por compra online, de você ter até 7 dias a partir do recebimento para poder devolver sem que qualquer pergunta seja feita, né? Claro, você não pode devolver queimado ou em estado de sucata, né? E falar, olha, não gostei, né? Mas assim, eles não previam isso, né? Eles também não previam a questão do preço parcelado, né? Que aqui é muito... Isso faz parte da nossa cultura de compra, né? E a questão de leis, do direito do consumidor estava toda errada. Então a gente falou, olha, amigo, vamos conversar sobre esse aspecto aqui, porque aqui não é nem uma questão não é só uma questão de localização, né, de traduzir o texto. Eu preciso passar... você precisa passar isso por um tradutor especializado em tradução jurídica, para que ele te fale o que você tem que levar em conta, que às vezes você não sabe, né, que você não... assim, são características do mercado Brasil, né, e que, assim, se você não levar isso em conta na hora de montar esse site, você pode levar multas do governo, você pode sofrer sanções, enfim, vai te sair muito mais caro do que você contratar um tradutor especializado em tradução jurídica para cuidar dessa parte do site, né? Então, tudo isso teve que ser levado em conta e acabou rolando. Ah, que bom. Para essa parte, a gente indicou uma empresa de colegas nossos, né, que cuidaram da parte jurídica de maneira exemplar. É uma consultoria mesmo, não é só traduzir.
E aí é aquilo que o Ivar comentou também na palestra. Você ter tradutores, né? Ele falou, você tem tradutores, tem gente traduzindo a cada esquina do inglês. Pois é, mas gente traduzindo é uma coisa, tradutor é outra. Tem muita gente traduzindo? Tem. Você sabe outro idioma? Teoricamente, você pode traduzir. Mas ser tradutor profissional envolve muito mais detalhes, muito mais conhecimentos do que simplesmente tentar mudar de um idioma para o outro. E a gente também usa as tecnologias assim de tradução automática, tradução por inteligência artificial. A gente, assim, isso faz parte do nosso trabalho também, né? Tem especialidades em que a tradução automática ela ajuda bastante, né? Especialmente na tradução técnica. Tem outras, como a tradução para dublagem, por exemplo, ou a tradução literária, tradução de poesia, por exemplo, em que essa tradução tecnológica ela não dá os melhores resultados. Então você precisa de um toque, como diz o nosso colega lá, o Paulo Noriega, você tem que fazer uma tradução artesanal, sabe? E tem que botar a mão na massa ali, né? Então, assim, tem muita gente que faz tradução, como o William falou, né? Que é quem passa nesses tradutores automáticos, alguma ferramenta, e não olha aquilo com uma expressão do William que eu gosto bastante. Você não tem a visão do linguista ali em cima, para saber se aquilo faz sentido, se está adequado, ou se não é só uma tradução palavra por palavra, que muitas vezes não é adequada, né? Então, a visão do linguista é importante para todos os processos profissionais de tradução, mesmo trabalhando com essas ferramentas. E tem um outro ponto, deixa eu só complementar isso. Você viu, o Ivar falou da empresa que estava trazendo equipamentos para cá. São equipamentos caros. Para você levar para um outro país, você tem um investimento alto. Você economizar na tradução é a pior opção que você tem. É a mesma coisa você trazer um palestrante internacional num voo em primeira classe, melhor hotel da cidade, motorista, tudo, um coffee break sensacional. Ele vai palestrar na língua dele e você simplesmente pega uma pessoa que fala aquele idioma para interpretar. Você jogou dinheiro fora, porque você tentou economizar na interpretação e é aquilo ali que é o elo entre a mensagem e o seu público. Você economizou no lugar errado. Com certeza, né? Mesma coisa com o equipamento. Você fez todo o investimento em jogos, por exemplo. Você fez todo o investimento para criar um jogo, mas para traduzir, eu vou usar aqui a tradução automática e vai perder todos os pontos importantes que precisavam de atenção ali e o seu produto não vai vender. Não, com certeza, né? Eu até lembro de um caso anedótico quando a gente faz isso, né? No grande Power World, né? Que a galera usou um tradutor automático que, nesse caso, acabou tendo até um ponto de vantagem pelo esdrúxulo, né? O jogo era zoeira, né? O jogo é uma zoeira e aí eles usaram o tradutor automático e, sei lá, o bastão de beisebol era morcego, porque era bat, né? Virou morcego. Aí, tipo, eram umas coisas estranhas que vieram pra bater na bola com o Bateu a bola com o morcego. E é isso, cara. Se você tem um conhecimento razoável, assim, não precisa nem ser tão... Você percebe a língua original, né? Você vê que aquilo e teve algum ruído no meio do caminho. É engraçado, legal, beleza, mas e se fosse um conteúdo sério, né? Exato. Isso acabou virando meme, né? E aí acho que até ajudou a promover, né? Que tinha algumas frases muito esdrúxulas na localização, tipo, nossa, você tem cheiro de pau, né? O pau com L. Mas fala, você tem cheiro de pau, né? Era uma coisa muito esdrúxula, né? Porque o bicho era o pau com L, né? Paul, né? Do inglês, né? Não. E já era uma paródia do Pokémon, né? Exato. Então, assim, até foi adequado ali, até foi adequado. Mas, enfim, né? É uma exceção. Isso dificilmente conseguiria ser bem recebido em outros casos. Sim. É um comentário que eu tenho relacionado a isso também. Estava vendo a palestra, né? E você mostrou a plaquinha de hotel. Daí eu lembrei que esse ano ainda eu fui em um hotel, tipo assim, de uma rede que você esperava alguma coisa. E daí eu fui lá no café da manhã e tava tendo pão de cará. Daí eu olhei o nome embaixo, Face Bread. Face Bread, Ué. Tem muito caso assim. Muito caso assim. Sim. É o contra filé, é o against steak. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas até vou voltar por causa desse tópico e perguntar. Quais são alguns casos esdrúxulos, assim, que vocês já se depararam em localizações exatamente como esses que vocês
a gente tava comentando que são memoráveis, assim, sabe? Vocês já pegaram, tipo, cara, vocês ficaram rindo, assim, um mês lembrando daquilo. Tem muitos. O problema é poder falar o que pode, né? Porque, claro, a gente tem um contrato de confidencialidade. Tem alguns que são assim, meu Deus. Cara, tem um que eu lembro que era uma inconsistência. Eu vou começar light assim, né? Que era uma inconsistência de localização. Tinha uma série que passava no Discovery Channel chamada Combate Medieval. Então eram 10, era tipo um reality show, assim, você pegava o pessoal que fazia aquelas justas ali e colocava eles pra se desafiar. Aí tinha, o cara escolhia o cavalo dele, escolhia o equipamento, tudo, né? E o que acontecia ali eu imagino, né, não sei dos detalhes, que o que é uma coisa comum de você fazer na tradução, se você tem, vamos supor, 10 ou 12 episódios e você precisa que aquilo saia, entre no ar muito rápido, você divide aquele trabalho com 4, 5, 6 tradutores. Normal, tá? Acontece. Mas assim, você via que assim, as medidas do mesmo equipamento, tá? Elas mudavam de um episódio para outro. Por conta da questão da localização, você tinha tradutores que arredondavam para cima e outros que arredondavam para baixo, tá? A mesma espada, a mesma lança, tá? O cavalo, meu, tem aquela da altura do cavalo. A altura do cavalo é boa. A altura do cavalo é um exemplo bom, cara. Teve um jogo que eu e minha sócia, a gente tava revisando, né? E aí, uma questão, já que falamos de cavalo, né? É uma questão que posso até jogar pro ouvinte aqui, né? Ouvinte, se você tivesse que medir a altura do cavalo, tá? Onde você mediria a altura do cavalo? Seria na cabeça? Seria na anca? Tá? Seria em algum outro lugar? Seria no lugar que você bota a sela do cavalo para você poder montar, né? E aí, no material que a gente estava trabalhando, ele simulava alguns jornais do século XIX da Inglaterra, porque era um jogo do Sherlock Holmes, né? E aí falava que o cavalo tinha lá seven hands, ou 6 hands tall. O cavalo tinha 6 mãos de altura, né? E nós estávamos na revisão. E o tradutor, né? A pessoa que traduziu aquilo, porque o cara não era tradutor, por conta de vários problemas, né? Falou assim, cara, colocou. O cavalo tinha 6 mãos de altura e pronto, tocou o barco, né? Eu olhava para aquilo e falei, cara, não tá descendo, né? Não tá passando pela garganta isso aqui, né? Tá estranho, né? Conversando com uma colega que o avô dela cria cavalos, né? Falei, Lene, tá, esse negócio aqui, cavalos se mede com mão mesmo, né? Aí ela falou, não, nunca vi isso, né? Aí pensando, cara, foi uns 2 dias pra ver a iluminação. Cara, meu, não é mão, cara, é palmo. São palmos. E hoje em dia você mede em centímetro, cara, mas na época, né, Era palmo. você media em palmos, tá? E você media o cavalo no ombro dianteiro do cavalo, né? Que é ali que você mede a altura do cavalo. Eu lembro que o Ivar contou essa história uma vez e eu falei, entre outras coisas, a gente estava comentando sobre não haver cultura inútil, principalmente para tradutor. Você sempre vai usar algo que você ouviu não sei onde. Se acontece desse texto cair na minha mão, eu saberia que é palmo. Por que eu saberia que é palmo? Porque quando eu era criança, a minha mãe cantava uma música que era Eu tenho uma mula preta com 7 palmos de altura, de altura. Conheço. Então você saberia. Eu saberia. Então é algo que você sempre, se você quer ser tradutor, sempre vai acumulando tudo que apareceu na sua frente, você lê. Todo conhecimento é útil. Sim. Agora, curiosidade, né? Tem uma que não fui eu, e foi algo público, né? Então, claro, acho que aqui só eu e o Ivar assistimos Alf, o E Teimoso. Já assisti. Já assisti em reprise, né, cara? Assisti em reprise, né, mas... Cara, na nossa Ela não sabe do que se trata. gloriosos anos 80, Isso foi, se eu não me engano, foi em 87. O episódio... Bom, vamos lá. O Alf, um extraterrestre que estava aqui no planeta junto com a família. No planeta dele, eles comiam gatos. E aí aqui a a gente família... come boi, cara. Qual a É, diferença? tudo Qual a igual. diferença? Imagina se a gente chega lá e eles têm bois como... Bom, então, a família tem um gato que chama Lucky. Normal, é um nome comum para gatos, né, nos Estados Unidos, Lucky. E o nome do episódio era... Eu não sei se era Quest for Lucky, mas eu acho que era Quest for Lucky. E ficou traduzido como A Procura de Sorte. Mas na verdade era o gato que tinha sumido e eles achavam que acharam que ele tinha... Olha lá. Aí. Alf, o Teimoso. Ele era dublado pelo mesmo dublador que fez o seu peru da Orlando Drummond. Grande Orlando, hein? Grande Orlando. Então, esse é um episódio, né, algo que tá eternizado isso aí. Se você procurar lá, você vai Procura de Sorte.
na verdade, era procurando pelo Lucky. Pelo gato, né, especificamente. É. Ah, mas tem muito disso. Esse aqui eu não lembro qual foi a solução, mas era uma questão de não só de palavras, mas de som, de pronúncia, né? Eles estavam chegando numa cidade, isso aqui foi um colega que ele... Eu queria lembrar a solução que eles encontraram. Lembrei. E tem aquela placa quando você chega na cidade, né? You are in tal lugar, né? Uhum. E a cidade chamava Sample, de amostra, né? Então quando você fala you're in Sample, ok, beleza. Se você lê aquilo, tranquilo. Agora, o som, né? You're in Sample, é amostra de urina. E como que eu vou trazer isso pro português? Né? Que assim... Que trazer a piada, né? É exato. Que é- E aquele tá escrito ali. Então, a pessoa... Não, o cara não falou sample, quando o dublador não falou isso, né? Eu acho que, se eu não me engano, a solução... E a solução, muitas vezes, você não consegue uma solução perfeita. É o que dá. Uhum. Não dá pra trazer todas as piadas. Não dá. Então, eles trocaram o nome da cidade pra promoção, tá? Você está em promoção. Ok. Foi uma piadinha, mas perdeu. Que deu? Normal, nem perde mesmo, né? Esse tipo de perda é esperada e até é aceitável até certo ponto, né? Em alguns casos você consegue compensar em uma outra situação que não teria. Com certeza. E aí você busca, faz aquele resgate ali, se conseguir. Mas isso acontece bastante. Bacana. Piada pra intérprete, então... Cara, tem um caso que é comum não, é conhecido entre os intérpretes, e já no podcast da Translators, uma pessoa já falou que isso realmente aconteceu, que é o seguinte: o cara faz uma piada, o palestrante faz uma piada, não dá pra traduzir aquela piada, e o intérprete diz: o palestrante fez uma piada, por favor, riam. Funciona! Funciona! O palestrante olha assim, nossa, a piada não era tão boa assim, gente. Os caras gostaram, eu sou bom pra caramba, hein? Teve um caso também que foi contado num dos congressos da Bratz pelo Leandro Carnal, que ele fala que ele estava no Rio, ele estava no Japão, terminou uma palestra, muito obrigado, boa noite. E a intérprete não parava mais de falar. A intérprete falando. Ela se despediu de todo mundo por uns 15 minutos. Sempre... Exatos. Aí acabou, ele foi lá e falou, tá, mas o que foi aquilo? Não, é que você, educadamente, aqui, e aí aquela questão da localização, até na interpretação, você se refere a maior autoridade, depois a autoridade abaixo dela, a outra, até você agradecer ao público. E ela tava fazendo isso. E ele contou, né? Ele falou, não, eu estava, assim, corrigindo a sua grosseria. Tá? Tinha sua grosseria. Vai saber, né? Localização também acontece na interpretação. Se acontece mesmo. Muito bacana, muito bacana. Uma experiência muito diferente poder estar escutando essas coisas de vocês, porque não é algo que eu pesquisaria, assim, saber, mas é muito interessante. Eu acho que todo mundo devia saber um pouquinho sobre localização e tradução. Bom, pessoal, estamos dando nosso tempo aqui, mas foi muito legal, né? A gente espera ter outras oportunidades, porque é um assunto sempre muito gostoso de falar, tantas coisas que a gente ainda queria perguntar sobre localização no episódio, mas vamos ter que encerrar o programa de A hoje. gente volta pra um volume 2, tá? É só chamar. Perfeito. Pra mim é super fácil. O William é mais tranquilo. Eu posso vir andando. William D. aqui virando esquina, tá? Maravilha, então muito obrigado, Ivar. Muito obrigado, William, por participar deste grandiosíssimo episódio. Esperamos, né, que o ouvinte goste bastante dessas novidades sobre localização e tradução, essas curiosidades muito legais. Muito obrigada, esperamos que vocês tenham se inspirado tanto quanto a gente com essa conversa. E para você ouvinte, se você quiser saber mais, todos os links estarão na descrição do episódio. Continue nos acompanhando aqui no Torre de Marfim, onde o conhecimento é como código aberto. Não perca o próximo episódio.